Bem, olá pessoal, estamos aqui hoje para começar um programa novo, um vídeo que a gente quer fazer de uma forma muito simples, mas muito educativa para você que é um apreciador do mundo dos vinhos ou que está querendo se aproximar do mundo dos vinhos e ainda não entende muito bem as questões de degustação, como se prova um vinho. A gente está criando agora uma série de vídeos educativos, como eu disse, no intuito de passar mais informação, deixar você mais à vontade. Então a gente vai começar hoje falando um pouquinho sobre o início disso, né? A gente está falando de técnicas de degustação, mas o bem da verdade a gente quer passar um pouquinho de informação para você, mas o que importa é que você tome vinho, que você prove, que você aprecie, que você encontre um momento sozinho, com amigos, com a sua esposa, com seu marido, com seu acompanhante, enfim, que você tenha essa oportunidade de provar e desfrutar dos melhores vinhos, sejam eles brancos, tintos, espumantes, de qual nacionalidade for. O importante é que você tome e aprecie o vinho da melhor forma, sem muita técnica, sem muita regra, mas aqui, como eu disse, a gente vai passar algumas dicas para, no caso, você queira se aprofundar um pouquinho mais. A importância da degustação. Antes da gente se aprofundar na questão de degustação propriamente dita, a gente vai passar para você de que a degustação é muito mais do que as questões técnicas, o jeito de você degustar, e sim uma experiência que você pode ter com aquele produto que você tem na taça. Isso nos permite entender muito além do vinho. Você pode apreciar, claro, os aromas, os sabores, a experiência que está tendo em conjunto com a pessoa que você está te acompanhando, mas entender muito de processo de elaboração, buscar inclusive descobrir a variedade que tem nesse vinho que foi utilizada para elaborar esse vinho. Muitas vezes só não uma variedade, mas um corte, uma mistura de variedades, e entender com detalhes a questão de processo, tentar entender esse vinho, como ele chegou ao ponto de consumo. Então, a gente pode conectar isso, inclusive, com cultura, com tradição daquele país, daquela região onde esse vinho foi produzido. Vamos, então, para as técnicas de degustação. A orientação que a gente dá é que se siga 3 passos. Primeiro, a análise visual, depois a análise olfativa e depois a análise gustativa. Na análise visual, nada mais é do que você reparar no vinho se tem algo estranho, tem alguma sujidade, por exemplo, no vinho. Porém, com o tempo, com as degustações, com a evolução, com o aumento do teu conhecimento, você vai começar a reparar, por exemplo, que o vinho forma aqui algumas lágrimas. A gente fala das lágrimas do vinho aqui no copo, vão aparecendo lágrimas, e com isso você vai descobrir, esse vinho tem mais álcool, esse outro tem menos álcool. A gente consegue também reparar no vinho em relação à cor, se ele é um vinho mais jovem, se ele é um vinho mais velho, se ele é um vinho que pode evoluir, pode durar mais tempo, pode durar mais anos. Isso para depois, se você tiver uma segunda garrafa, você de repente está tomando um vinho muito jovem, esse vinho a gente deveria esperar, deveria tomar esse vinho um pouco mais velho, então você vai guardar aquela segunda garrafa lá para tomar daqui um tempo, 6 meses, 1 ano ou mais anos. Na análise olfativa, nada mais é do que você colocar o nariz dentro da taça, girar sempre para poder criar a oxigenação e os aromas aparecerem cada vez mais, sentir os aromas. Que aroma tem esse vinho? Conforme também eu falei antes, na análise visual, com o passar do tempo, com o aumento da tua técnica de conhecimento, você vai começar a perceber aromas que talvez no começo você não percebia, não conseguia identificar. Então, com o tempo, você vai degustando e vai aprendendo cada vez mais. Por exemplo, sentir aromas de frutas, de frutas mais jovens, frutas mais maduras. Isso tem a relação com o vinho ser mais jovem, o vinho ser mais velho, por exemplo, são características.
E o terceiro ponto, a gustativa, a degustação. É você colocar um pouquinho de vinho dentro da boca, movimentar esse vinho em torno da língua e depois ingerir. Nesse processo, no final desse processo, você vai perceber que paladar esse vinho te traz. Que características tem no paladar? Você sentiu o quê? Acidez em volta da língua, né? Amargo, doce ou salgado, enfim. Que característica mais esse vinho tem? Ele é mais doce, ele é mais seco. Então isso tudo você percebe na degustação. E, de novo, com o passar do tempo, o passar da degustação, essas informações vão começando a aparecer com mais clareza para você. No final, sem dúvida nenhuma, que é o geral de você ter parado para fazer uma análise ou compartilhar com um amigo seu, com a pessoa que está junto a você, que você está compartilhando aquele momento, muitas vezes essa troca, o que você achou? Você achou isso, achou aquilo? Eu percebi coisas diferentes que você não percebeu. Então, isso é o legal do vinho, o bacana do vinho, como eu disse antes. A gente pode se aprofundar, pode entrar mais em detalhes, mas o grande prazer é você compartilhar com a pessoa que está contigo, muitas vezes trocar esse tete a tete. Eu senti isso, você sentiu aquilo. Tem informação, como eu falei antes, depois juntando tudo isso, análise visual, olfativa e gustativa, tentar também descobrir de onde que é esse vinho, quais são as variedades que foram utilizadas para produzir esse vinho. E aí essa brincadeira toda, essa coisa bacana que o vinho propicia, tá bom? Essa parte é que é bacana, que é legal também. Bom, então depois de ter passado por esse primeiro ponto, o que a gente quer deixar aqui, como a gente comentou anteriormente, que você compartilhe isso, que você aproveite essas experiências, vai juntando histórico das degustações, dos vinhos que você vai provando e esteja aqui com a gente. A gente está começando essa série de vídeos para passar mais informação, deixar você mais à vontade. Você que, como eu disse antes, nunca provei o vinho, tenho receio, é muita técnica e tal. Não, tira isso da cabeça. A técnica pode vir, né? O aprofundamento pode acontecer na medida do seu interesse. Se você só aprecia compartilhar, estar junto com as pessoas, mas ter algumas técnicazinhas para poder tentar identificar, às vezes tem um colega que sabe um pouquinho mais e você compartilhar essa experiência, a gente entende que é muito legal. Então acompanhe a gente, segue a gente nas redes sociais, acompanhe a gente nesses vídeos que a gente está preparando aqui para vocês, para deixar cada vez mais vocês consumidores à vontade. E também tiverem perguntas, tiverem dúvidas, pergunta pra gente, vamos nos falando. Um abraço grande, tchim tchim, boa degustação.